Bom, chegou a hora de a gente escrever nosso primeiro script, mas antes disso eu quero te mostrar aonde pesquisar a documentação para os recursos que a gente deseja criar. Então, se eu vier aqui no meu navegador, eu vou acessar esse site aqui, registry.terraform.io, e aqui é onde mora a documentação para o seu provider. Então, a gente vai clicar em Browse Providers, a gente vai trabalhar com a AWS, mas aqui você já consegue ver a quantidade de providers que o Terraform tem. Então, é uma lista bem grande. Então vamos clicar aqui em AWS. A gente pode ver que é oficial da HashiCorp. Aqui é a quantidade de instalações. E aqui é a versão que a gente vai utilizar, 3.23.0. Então a gente vai clicar em documentação. E a gente vai procurar por AWS S3 Bucket. Então aqui eu tenho um S3 e aqui eu tenho os recursos. Eu vou clicar AWS S3 Bucket e aqui tem a documentação de como eu crio um bucket utilizando o Terraform. Então aqui a gente tem um exemplo bem simples de como usar. Eu vou copiar ele e vou colar aqui no meu arquivo. E antes de criar o arquivo, eu sugiro que você copie esse gitignore file para evitar que você comite qualquer arquivo indesejado, qualquer lixo no seu repositório. Então aqui na minha pasta primeiro script, eu vou criar um arquivo chamado main.tf. E a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que setar o meu provider. Então eu vou escrever provider e aqui eu posso ter a AWS. Um dos atributos que são requeridos aqui, que são obrigatórios, é a região. Então eu vou colocar a região aqui mais próxima que eu estou, que é a EU Central One. E também, se eu não tivesse feito aquele passo de configurar o AWS CLI, juntamente com a minha Access Key e com o meu Secret Key, eu teria que passar aqui. Então aqui eu passaria a minha Access Key e aqui o meu Secret Key. Como essa é uma forma muito insegura, eu não vou mostrar como que faz. Eu sugiro fortemente que você configure o seu AWS CLI ou utilize variáveis de ambiente. Eu vou mostrar como que faz utilizando as variáveis de ambiente, tá ok? Então no nosso caso vai ser só a região mesmo. E aqui embaixo eu vou colar o nosso recurso. Então o que está acontecendo aqui? Eu estou criando um recurso do tipo S3 Bucket e esse recurso, dentro da minha estrutura aqui do Terraform, tem que ter um nome para eu poder identificar mais tarde se eu quiser. Então, no caso, eu vou chamar de myTestBucket. Aqui eu tenho um nome, só que aqui eu vou adicionar alguns números para tornar ele único no mundo todo. Assim não corro o risco desse bucket já esteja criado em alguma outra conta da AWS. Aqui é a ACL, eu vou deixar ele como privado. E aqui a gente tem algumas tags. Então tem um nome, aqui tem o ambiente e eu posso deixar aqui mais um que vai ser gerenciado pelo Terraform. Feito isso, eu posso ir para o meu terminal, navegar até a pasta que eu estou. Eu vou listar aqui. Tem o meu main.tf. E o que eu vou fazer? Terraform init, para poder iniciar e fazer o download do nosso provider, dos nossos módulos, se a gente tivesse, e assim por diante. Mas antes de eu rodar, tem um detalhe importante que eu preciso setar aqui no meu ambiente, que talvez você não precise, é o profile. Lembra que eu configurei meu profile lá no AWS CLI? No AWS CLI? Então, eu preciso usar aqui, porque se eu não usar, se eu não passar nenhum profile para o meu provider, ele vai usar o default. Só que o default está conectado com outra conta. Então, no meu caso, eu preciso informar o profile que setei as minhas configurações, que é o TF014. Então, para você que tem só o default, você não precisa colocar esse profile aqui nessa linha. Você só precisa deixar a região e está ok. E se você está no Brasil, a região que eu recomendo que você deixe é a região US East 1, porque ela é a mais barata de todos. Você tem uma região em São Paulo, mas em São Paulo você não vai ter todos os serviços e geralmente é um pouco mais caro. Então, se você estiver no Brasil, eu recomendo que você use essa região, ok? Ok, feito isso, a gente está pronto para poder executar nosso Terraform. Então, Terraform init, para iniciar. Ele está baixando os plugins. No meu caso, só tem um, que é a AWS. Ok, baixou. Aqui é sempre legal dar uma lida no que ele escreve. Então, ele está falando que ele criou um terraform.loc.hcl, um arquivo desse. E esse arquivo ele é novo e foi introduzido na versão 0.14. Até a 13, a gente não tinha esse arquivo. Então, ele está falando para a gente commitar esse arquivo no nosso controle de versão, no nosso repositório, para que o Terraform garanta as mesmas seleções, ou seja, as mesmas versões, quando você rodar o Terraform init em outra máquina, ou aqui mesmo nessa máquina. Então vamos dar uma olhada. Aqui ele criou esse arquivo aqui, então se a gente abrir,
a gente pode ver que tem várias hashes aqui. Ele colocou a versão do nosso provider como fixa. Então, o que ele fala é que esse arquivo é gerenciado automaticamente pelo Terraform init, que você não precisa fazer nenhuma alteração, senão ele pode ser sobrescrito. Juntamente, ele criou uma pasta .terraform e aqui está o nosso provider AWS com o seu arquivo executável. Ok, maravilha. O próximo passo é executar Terraform plan, que ele vai planejar o que ele vai fazer. Então, aqui ele planejou, ele está mostrando na tela o que ele vai fazer. Então, se a gente subir um pouco, ele vai criar um recurso aqui na AWS. Então, ele vai criar um recurso do tipo bucket, S3 bucket, identificado como myTestBucket, dentro da estrutura do Terraform. Mas na AWS, o bucket, ele vai chamar esse nome que eu dei para ele, esse nome aleatório, para evitar qualquer conflito com outro bucket no mundo. E aqui eu tenho as tags que eu setei lá. E essas aqui que ele está falando no after apply, vai ser preenchida após o bucket ser criado. Então não se preocupe com essas informações por enquanto. E aqui por último, ele está falando que ele vai adicionar um recurso, nenhum vai alterar e nenhum ele vai destruir. E o que eu vou fazer? Eu vou rodar Terraform apply. Como eu não estou passando nenhum arquivo de plan pro apply, ele automaticamente executa o plan novamente. Só que agora ele está perguntando se eu quero seguir em frente ou não. Então eu vou digitar sim. E aqui ele criou o nosso bucket. Então, se eu for na AWS e procurar por esse bucket aqui, por esse nome, eu vou colocar aqui. Ele fala que eu não consegui achar, porque eu preciso dar um refresh aqui na minha página. Então, aqui eu tenho o meu bucket criado. Então, se eu abrir ele e for em Properties e descer um pouquinho, eu posso ver que eu tenho todas as tags que estavam setadas lá no Terraform. E para finalizar essa aula, o que a gente vai fazer? A gente vai locar, a gente vai deixar fixa a versão do nosso Terraform e do nosso provider. E como que a gente vai fazer isso? A gente precisa colocar um bloco de Terraform aqui. Então, eu vou colocar Terraform, eu vou colocar essa opção, Required Version, que vai ser a 0.14.4. Então, no futuro, se você estiver vendo esse vídeo e a sua versão for mais atual, para evitar qualquer conflito que possa gerar, qualquer erro que possa gerar devido a essa alteração de versão, eu estou colocando fixa aqui. Então, se você não tiver com essa versão, o Terraform ele vai gerar um erro se você tentar executar ele. Uma coisa que a gente precisa fazer também é locar a versão dos nossos providers. Então, aqui eu vou colocar esse bloco, Required Providers, e qual provider que eu estou usando atualmente? Somente o AWS. Então, eu vou dar um nome, AWS, e aqui eu vou colocar da onde que ele está vindo. Então, source. Como a gente viu no site do Terraform, ele é um provider oficial. Então, a gente vai colocar hashcorp/AWS. E aqui a gente vai colocar a versão que a gente está usando. E qual que é a versão que a gente está usando? Se a gente for aqui, a gente consegue ver a versão que ele fez o download. Então, é a versão 3.23.0. Ou se a gente fosse aqui nesse arquivo do terraform.lock, a gente conseguiria ver a versão. Então, eu vou copiar aqui e vou colar aqui. Bom, feito isso, a gente encerra a nossa primeira aula. Parabéns, você criou o seu primeiro recurso com o Terraform. E na próxima aula, a gente vai alterar esse recurso aqui utilizando o Terraform.